Meus caros amigos, minhas queridas amigas, que Jesus nos guarde e nos mantenha em sua paz. É uma alegria para mim me dirigir a cada um de vocês, fazendo uma ponte entre Niterói e Ibiá, lá nas nossas Minas Gerais. E tudo, Daniel, que vem das Minas Gerais é bom. Como nós estávamos conversando antes, das Minas Gerais veio Chico Xavier, veio Carlos Drummond de Andrade, veio você, veio vários dos companheiros que hoje estão nos assistindo, que eu gostaria de falar o nome de todos. Uma boa noite, Sebastião, Elvira. Uma boa noite, Rose, Marta, Milton Fernandes, Claudete, Cláudia, Elizabeth, Neumar, Maria. Bom, eu quero abraçar cada um de vocês e pedir a Paulo, pedir a Estevão, que nos envolvam em vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. Também das Minas Gerais veio a minha esposa, nascida em Governador Valadares, e todas as vezes que eu direciono a nossa fala para as Minas Gerais, o carinho, a ternura se fazem ainda maior. Para as nossas considerações da noite, eu quero desenvolver um tema que para mim é um tema muito especial, que é falar sobre um sentido para a vida de cada um de nós. E eu indago a cada um de vocês: a nossa vida tem um sentido? E possuindo ela um significado, qual o significado que nós temos dado à nossa existência? Para conversar sobre esse tema, que se traduz de uma forma tão importante nos dias de hoje, eu não poderia fazê-lo sem citar o notável livro Paulo e Estevão, porque já que estamos numa casa dedicada aos benfeitores Paulo e Estevão, eu quero lembrar uma história formidável nesse livro. Talvez o grande momento na vida de Saulo, o orgulhoso, que se fez Paulo, o pequeno. Quando ele, dirigindo-se para Damasco, porque perseguia os cristãos, ia ao encalço de Ananias, que era alguém que turbava a lei mosaica, a lei dos seus patriarcas, a lei que ele havia aprendido com mestres como Gamaliel, a lei dos homens do Sinédrio, mas também Gamaliel era aquele que ele considerava como sendo responsável pela morte de sua querida Abigail. E quando estava naquele caminho, um deserto, gente, o sol escaldante, ele percebe uma presença luminosa na sua frente. Nada menos que Jesus de Nazaré. E tomba, e aqui a gente começa a desmistificar uma coisa que muitos cristãos, muitos espíritas dizem e que não está correto. E tomba do camelo, porque não era cavalo, era camelo. E tombando do camelo, ele percebe e pergunta: quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E com as vistas tisnadas pelo sol e igualmente pela presença luminosa de Jesus, ele indaga: que queres que eu faça? Bom, naquele momento nasce o sentido existencial, nasce um significado profundo para Saulo que se fez Paulo. E eu quero fazer uma ponte com os dias que nós estamos vivendo na atualidade, porque também nós perpassamos uma grande invernia, perpassamos um dia de um grande deserto nas nossas vidas. E esse deserto hoje responde pelo nome de pandemia do coronavírus. Responde por esse recolhimento forçado dentro dos nossos lares, onde nós caímos do camelo, caímos do cavalo, caímos do nosso orgulho, porque como estávamos antes dessa pandemia? Tal qual Saulo, orgulhosos, egoístas, belicosos, destruidores da natureza, brigando o tempo inteiro uns com os outros, sem nos dar conta do verdadeiro valor dos nossos passos, o verdadeiro valor da nossa existência. E Jesus, à semelhança de Saulo, ele resolve nos fazer tombar do cavalo para que nós pudéssemos meditar o que dá valor à minha existência. Por onde eu devo caminhar, já que caminhando desse jeito até aqui, eu caí do cavalo. Então, isso tudo que nos acontece hoje, à semelhança da história de Paulo, é para que nós possamos encontrar o Mestre, não como Saulo encontrou
num corpo perispiritual, mas encontrá-lo na acústica de nossas almas e perguntar tal qual ele perguntou: Senhor, que queres que eu faça? Senhor, estamos num momento de definições nas nossas existências. Que queres que eu faça? Por onde queres que eu ande? Onde queres que eu ressignifique os meus pensamentos, as minhas atitudes, a minha forma de viver no mundo? E respondendo a Saulo, a Paulo, ele disse assim: não recalcitres ante os aguilhões. Vá até a cidade, ou seja, não respondeu nada de imediato, porque as respostas não vêm prontas para cada um de nós. E lá te será dito o que há de fazer. E ele, que cego se encontrava, retira-lhe as escamas, Ananias, a quem ele perseguia. E o sentido que ele dá à sua existência não foi de imediato, porque 3 anos ele permaneceu no deserto, junto de Prisca e de Áquila. Outros 3 anos ele trabalhou no tear humilde, na sua cidade de nascença, na cidade de Tarso, para, enfim, dar-se conta que o valor dos seus passos era seguir Jesus, era falar do amor, era colocar-se no serviço do bem. Então eu fiz uma metáfora trazendo essa história para os dias de hoje, porque nós podemos e devemos encontrar Jesus nesses dias que as dores se fazem tão ingentes, tão fortes. Nesse dia, talvez hoje ou amanhã, que o nosso Brasil já contabiliza mais de 100 mil mortes. Mortes não, porque ninguém morre. Mais de 100 mil desencarnações, para que nós possamos, ao invés de reclamar, ao invés de nos relacionar com Deus como quem escreve uma carta para o PROCON, reclamando, cobrando, nós possamos entender as lições e, à semelhança do apóstolo da gentilidade, perguntar: Mestre, que queres que eu faça? Mestre, por onde queres que eu ande? E com certeza a resposta que ele irá nos dar não será de imediato, porque nós precisaremos descobri-la na acústica de nossa alma. A resposta dar-se-á do mesmo jeito que ele deu a Paulo: vá até a cidade e lá lhe será dito o que fazer. Volve ao teu templo interno, a mais alta de todas as capelas, num belíssimo soneto de Alta de Souza, e encontrarás o que terá de fazer. Volva à humildade do teu deserto interior e medite. Medite por 1 ano, medite por 3 anos, aproveite este recolhimento para meditar. Volte à simplicidade dos dias de pensar em Jesus, de pensar nas coisas simples, deixando de lado os apetites grosseiros do mundo e entregue-se ao serviço do bem. Fazendo agora uma outra ponte com a doutrina espírita, em a questão 132 do Livro dos Espíritos, os espíritos nos respondem que dar um sentido à nossa existência é. Me permitam ler a questão e depois um trecho da resposta. A resposta como um todo fica como um dever de casa. Porque Kardec indaga aos imortais: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Qual o sentido da vida? Por que nós estamos encarnados? O que nós estamos fazendo aqui na Terra? E uma das respostas dadas pelos benfeitores do alto, do espaço, é a seguinte: a encarnação tem ainda outra finalidade, a de pôr o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. E agora eu pergunto para cada um de vocês que me assistem nesse momento, que me assistem não, que vibram junto comigo, porque uma palestra não é uma pessoa que fala e outros que escutam. Na verdade, é um cântico de vibração em prol do Senhor da vida. O que os bons espíritos querem dizer para cada um de nós? Cada um tem uma parte a cumprir na obra da criação. A parte de Paulo era semear o evangelho, não somente na Israel, mas à gentilidade, aos povos de fora do círculo da Palestina. E nós? Precisamos ter a grandiosidade da missão de Paulo ou podemos
no nosso pequeno círculo, mas que é o círculo onde o Senhor da vida nos plantou, entretecer os nossos objetivos, dar um valor à nossa existência. Hoje se fala de uma quarta onda de problemas que nós enfrentamos. O problema dos transtornos mentais, o problema da crise da falta de sentido existencial. As pessoas estão com ímpetos suicidas, as pessoas adoecem das depressões, dos transtornos obsessivos compulsivos, das crises de pânico, daquela ansiedade de ficar dentro dos seus lares, porque não tem um sentido na sua vida, porque não descobriram onde depositar os seus valores, as suas atividades. Mas Jesus nos diz tudo isso, mas precisamos entrar na acústica de nossas almas para entender o que Ele quer de cada um de nós. E não será coisas grandiosas que muitas vezes nós queremos para os nossos passos, mas será aquilo que está de acordo com as nossas possibilidades. Não há ninguém tão pobre que não tenha nada para dar, nem ninguém tão rico que não tenha nada para receber. Eu posso dizer a vocês o seguinte: hoje dá sentido, dá razão à minha existência, tomar conta do meu lar. Eu tenho uma filhinha de 1 ano e 9 meses, o nome dela é Clara. E quando ela diz assim para mim, papai, 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 eu me dou conta de que viver vale a pena, de que propiciar que ela cresça, que ela encontre Jesus, que ela se torne uma pessoa de bem, dar um valor à minha existência. Mas quando eu estou conversando com vocês aqui também, falando de Jesus, falando de esperança, falando de que tudo isso que nós estamos passando é transitório, que o nosso anjo de guarda está ao nosso lado, que nós temos benfeitores que zelam por nós, também dá um sentido à minha vida. Cada um de nós pode fazer algo que está ao seu alcance. Eu conversando com o amigo Daniel, eu ouvi falar que ele já fez mais de 100 lives durante o período da quarentena. Isso dá ou não dá um sentido à vida dele, à vida de outras pessoas que veem essas lives e que às vezes estão dentro dos seus lares sendo torpedeados por ideias negativas, por mensagens negativas, porque quando ligamos a televisão, só ouvimos falar em morte, só ouvimos falar em corrupção, só ouvimos falar em rusgas políticas, em coisas que não engrandecem, mas nós podemos viver o bem, fazer o bem, e quanto mais nós empregamos um valor aos nossos passos, à nossa existência, mais granjeamos paz, mais granjeamos alegria de viver, não sem razão. Nos dizem os bons espíritos, cada um tem uma parte a cumprir na obra da criação. Que seja a nossa parte tornar a vida do outro mais bonita, mais colorida. Aqui em Niterói nós temos um trabalho assistencial desenvolvido na nossa Sociedade Espírita Fraternidade, onde aos domingos nós atendemos os moradores de rua. O trabalho está suspenso por conta do distanciamento social, mas nós continuamos atendendo as pessoas à medida das possibilidades. E havia um amigo meu que me deu uma grande lição, num domingo, quando eu perguntei para ele assim, o que dá sentido à sua existência? O que faz você estar sempre feliz, risonho? Trata-se de uma pessoa agradável, uma pessoa de bem com a vida, aquela pessoa que todo mundo quer estar próximo a ela. Ele se chama Celso. Se ele, porventura, ver essa palestra, ele sabe que eu estou falando bem dele e o admirando. E ele disse assim, Rafael, o que dá valor à minha existência é vir por trabalho assistencial e lavar as panelas. E eu, porque as pessoas gostam na casa espírita de fazer palestras. As pessoas gostam na casa espírita de frequentar as reuniões mediúnicas e muitas vezes de serem os médiuns, de receberem o doutor Bezerra de Menezes, de receberem a irmã Sheila, mas ele gostava de lavar as panelas e eu quis entender qual a lógica da sua simplicidade. E ele me disse assim, as panelas que eu lavo, elas fazem alimento para os invisíveis da sociedade. E as lágrimas começaram a rolar,
porque os invisíveis da sociedade são aqueles que muitas vezes nós chamamos os vagabundos, os que não gostam de trabalhar, mas que têm problemas que nós não sabemos dimensionar. E ele disse assim: quando eu lavo uma panela, eu sei que essa panela alimentou muitas vidas. E ele me disse num tom amistoso, num tom lúdico: eu já estou pedindo a André Luiz. E eu percebi que no primeiro momento ele estava sendo audacioso, mas ele me disse: não, Rafael, não é isso que você está pensando. Que se houver panelas para eu lavar no umbral, eu continuarei sendo feliz, porque lá também deve precisar de gente para comer alimentos fluídicos ou qualquer coisa que seja, e precisará de gente trabalhando. Trabalhando para ser útil, trabalhando para servir. E eu entendi a razão de ele ser uma pessoa tão otimista, tão de bem com a vida, que todos gostavam de estar próximos. A sua vida tinha um sentido. A sua vida tinha um valor existencial. E todos nós podemos empregar esse sentido à nossa existência. Se nós ainda não conseguimos descobrir qual é o significado existencial dos nossos passos, eu trouxe 5 propostas. 5 propostas do apóstolo Paulo, que eu quero fazer uma leitura com outras 5 propostas da benfeitora Joana de Ângeles. Na verdade, eu quero fazer um mix da psicologia com o evangelho. Eu adoro o evangelho, sou formado em direito, mas me arrisco, já com 40 anos de idade, a fazer uma segunda faculdade, que é a faculdade de psicologia. E tenho tentado trazer a psicologia para as nossas falas. E como não poderia deixar de ser, eu adoto a psicologia transpessoal, analítica, conforme os ditames da benfeitora Joana de Ângeles, que nos legou 16 obras pela mediunidade excelente de Divaldo Pereira Franco. E a primeira proposta da psicologia é a seguinte: a vida é bela. Se nós queremos dar um norte à nossa existência, nós merecemos enxergar a vida sempre sob o prisma da beleza. E se buscássemos nas cartas de Paulo algo que fala da mesma forma que a psicologia, poderíamos ir na sua epístola aos Tessalonicenses. A primeira, quando ele nos diz assim: em tudo dai graças. Ou seja, se em tudo devemos dar graças, é porque a nossa vida, sob todos os prismas que nós a olhemos, ela é bela. Ela é bela quando os dias são de sol, ela é bela quando os dias são de chuva. Porque eu sou de uma zona rural aqui do Rio de Janeiro, nascido na cidade de Itaperuna, e que talvez os amigos das Minas Gerais não conheçam Itaperuna, mas em Itaperuna nós temos lavouras, e a lavoura só cresce quando tem dia de chuva. E as coisas só ocorrem quando chove. Então, nos diz o apóstolo Paulo e a benfeitora Joana de Ângeles: em tudo devemos agradecer. Porque se as coisas boas nos chegam, é porque nós já fizemos por onde merecer. Mas se nos chegam coisas ruins, dificuldades, é porque temos pontos de aprimoramento. É porque temos pontos de observação. Não para reclamar, mas para sempre agradecer. Não por outra razão, quando Jesus enunciou o mais belo cântico que nós conhecemos, o Sermão do Monte, na sua parte especialíssima, que é a poesia das bem-aventuranças, ele nos disse que bem-aventurados serão os puros de espírito, porque os puros de espírito terão olhos de ver, terão olhos como janelas da alma, que quando esses olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Para que nós pudéssemos meditar no exemplo, imaginem um copo com água. Não está cheio, está pela metade. A pessoa pessimista, quando vê um copo pela metade, ela puxa a vida, ele não está cheio. E a pessoa otimista, nossa, que bom, que legal, o copo tem água.
Qual é o grande propósito dessa metáfora? Nós entendermos que o problema não está nem no copo, nem na água, mas está em nós, que podemos ver o ponto negativo ou o ponto positivo. Está em nós ver o ponto positivo da vida ou o ponto negativo, ver os aspectos que ressaltam na personalidade de alguém ou só ficar vendo os defeitos. Daí, a vida é bela sob todos os talentos, sob todas as oportunidades que se lhe apresentam. Eu quero relembrar um desenho que talvez só os meus amigos, jovens há mais tempo, vão se recordar. Eu, quando me lembro desse desenho, sabe, Daniel, os jovens da minha mocidade espírita, porque eu hoje sou orientador de mocidade, ou os jovens da evangelização, porque eu costumo participar das Comerges, confraternização das mocidades espíritas, onde nós temos o trabalho da evangelização, eles dizem assim para mim: tio, você tá velho, hein? Porque contar esse desenho que ninguém conhece, mas eu tenho certeza que alguns vão se lembrar. Porque era um desenho de uma hiena que chamava Hart e tinha um leão que chamava Lipe. Enquanto a hiena ficava sempre assim: ó dia, ó céu, ó azar, o leão, o Lipe, via os aspectos positivos. Exaltava o sol, exaltava as coisas boas das paisagens, e nós podemos escolher ser o leão que agradece ou ser a hiena que reclama: ó pandemia, quando tudo isso vai acabar? E falar da seguinte forma: que bom que nós temos esse tempo para pensar em Jesus, para ressignificar os nossos passos e para entender, conforme numa poesia do poeta português Fernando Pessoa, que nem todos são dias de sol. E a chuva, quando se pede, quando se falta, pede-se. Por isso tomo a infelicidade como a felicidade. Assim como quem não estranha que haja rochedos e ervas e que haja planícies e montanhas. O que é preciso é ser natural e calmo. Olhar como quem sente, pensar como quem anda. E quando se vai morrer, lembrar-se que o dia também morre e que é bela a noite e também belo o dia que morreu. Meus amigos, passamos então para uma segunda proposta de buscar o nosso sentido existencial. O que nos diz a benfeitora de Joana de Ângeles, pelas linhas da psicologia, que nós nascemos para amar. E nos diz Paulo, na sua epístola aos Coríntios, talvez a epístola mais conhecida dos nossos corações, lá no seu capítulo 13, que ainda que eu falasse a língua de todos os homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. E alguns poderiam me perguntar assim: ah, Rafael, mas a palavra que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo é caridade. Por que você falou amor? Bom, meus amigos, porque o grego, a Septuaginta, de onde nós tiramos a palavra, não era nem amor nem caridade, era ágape. E ágape pode ser traduzida por amor ou por caridade. E aí a gente acaba com as dissensões. E a caridade nada mais é do que o amor em movimento. A caridade nada mais é do que o amor elevado à sua excelência. Mas o que nós precisamos registrar é quando aprendemos a amar, quando nós nos propomos a amar, quando nós estabelecemos curvas de ternura com as pessoas, a nossa vida ganha um norte, a nossa vida ganha um sentido, a nossa vida deixa de ser uma vida triste e passa a ser uma vida colorida. Não sem razão, o apóstolo da gentilidade nos disse que, se não tiver amor, serei como um sino que não toca, serei como um bronze, um metal que não tem utilidade. Sem amor, nós perdemos o significado, o valor da nossa existência. E por que isso? Porque o amor nos aproxima de Deus. Porque o amor nos faz entender a proposta de Jesus nos nossos passos, na nossa existência. Não sem razão, quando Jesus, pela boca de João,
o seu apóstolo querido enunciou no capítulo 15, versículo 12, um trecho dizendo assim: o meu mandamento é este, que vocês vos amem como eu vos tenho amado. O grande problema da nossa atualidade, da nossa doença, do nosso vazio existencial, é que nós, ao invés de amar, nós queremos ser amados. Nós queremos ser reconhecidos. Nós queremos ganhar aplausos que Jesus não ganhou. Nós queremos curtidas nas redes sociais. Nós queremos que o mundo reconheça em nós algo que Jesus em nenhum momento precisou. Ele que dizia assim: as pombas, as aves do céu têm os seus ninhos, as serpentes têm as suas tocas, e eu, que sou o Filho de Deus, do Altíssimo, não tenho sequer uma pedra para recostar a cabeça. Mas nós queremos tudo. E como dizia minha mãe, que me lembro muito de suas falas, meu filho, a essência da religião é quando você entender que o mundo não gira ao redor do seu umbigo. Ou seja, para que nós entendamos a proposta do amor, nós temos que sair do nosso umbigo e olhar para o que está ao nosso redor. E veremos pessoas que sofrem, pessoas que gemem, pessoas que gritam. Não sem razão, os espíritos não disseram que não é fora do espiritismo, mas não é fora da caridade. Porque a caridade é o amor em movimento. Num segundo momento, então, se queremos dar valor à nossa existência, é preciso amar. Uma terceira proposta: eu nasci para servir. Eu nasci para me tornar útil. Eu nasci para praticar o bem. Porque nos diz Bezerra de Menezes que o metal parado enferruja, que a água, quando empoça, ela dá bactérias, mas a água em movimento, ela move moinhos, ela gera vida, ela propicia que os peixes se reproduzam e alimentem as pessoas. Prestem atenção como eu presto diariamente nessa fala do venerando Bezerra de Menezes. Nós nascemos para servir, para estar em movimento, para sair da inércia existencial e para perguntar: Senhor, onde posso empregar as minhas mãos? Onde os meus pés podem me levar para que eu faça a vida de alguém melhor? E observem que o único epíteto, o único adjetivo que Jesus aceitou foi o adjetivo de mestre. Quando disseram para ele: bom mestre, bom não. Bom é Deus que está nos céus. Mestre, sim. Mas me chamem de mestre, dando-se conta que eu vim ao mundo para servir e não para ser servido. E que os meus discípulos serão conhecidos não só por muitos se amarem, mas serão valorizados pela quantidade de bem que tenham feito. Não sem outra razão, porque nada se dá por acaso. Quando Daniel tomou da página de Ceifa de Luz, pela psicografia de Chico Xavier, o benfeitor Emmanuel, veio uma citação do apóstolo Pedro na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 10. Cada um dá os dons conforme os recebeu, como bons dispensadores da eterna graça de Deus. Nós recebemos muitas coisas. Nós recebemos muitos talentos e não podemos enterrá-los. E não podemos colocar a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro para que ela possa iluminar. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E nós devemos, como nos diz André Luiz, num notável livro que os espíritas dizem assim: esse edifício, que é a evolução de dois mundos, porque ele nos diz que nós somos co-criadores em plano menor, enquanto Deus é o criador no plano absoluto. Nós devemos fazer o bem, porque o bem que é feito a outra criatura, nós estamos co-criando e auxiliando a Deus. Que proposta! Como então se torna inevitável que nós possamos dar um sentido à nossa vida?
através do serviço no bem. Há uma frase do Rotary Club que eu sempre meditei na frase e achei ela assim. Nossa, que frase pesada. Nossa, que frase. Deixa eu dizer a frase primeiro. Quem não nasceu para servir, não serve para viver. E uma vez, lendo uma dissertação de Joana de Ângeles, ela tornou a frase mais inteligível, pregando que a leitura se dê assim. Quem não nasceu para servir, ainda não aprendeu a viver. E foi, no caminho de Damasco, caindo do camelo, que Paulo aprendeu o serviço no bem, o serviço com Jesus, o serviço de levar ao mundo as bem-aventuranças e o evangelho de Jesus. E não sem razão, eu quero deixar uma citação dele falando da nossa possibilidade de servir. Quando já no final da sua existência, na segunda carta a Timóteo, ele diz uma de suas citações mais belas, quando dirigindo-se a um filho do coração, ele diz assim, Timóteo, eu combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a fé durante todos os instantes. Nós, os espíritas, nós, os cristãos, somos convidados ao bom combate. E o que é o bom combate? Sair guerreando com as pessoas. Olha, você é de direita, eu sou de esquerda, vamos brigar. Olha, você é protestante, eu sou espírita, vamos brigar. Olha, você é comunista, eu sou capitalista, vamos brigar. Não é esse o bom combate. O bom combate é aquele que se trava no íntimo, não com as outras pessoas. O bom combate é aquele que os bons espíritos, pela batuta de Allan Kardec, nos dizem em o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos, na formidável frase, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. O bom combate é nós nos transformarmos, vencermos as mazelas da nossa alma e nos tornarmos homens de bem, homens valorosos, homens que cumprem a lei de amor, de justiça e de caridade. Quando o Daniel me falou assim, você pode falar até 2 horas e ficar com a gente até 10 horas da noite. Seria um castigo para vocês. Mas para mim, que gosta de falar, se deixar eu falo. Já são 8h43. Deixa eu dar aqui um sprint final, como Usain Bolt. Bom, gente, Usain Bolt, o corredor que ganhou muitas medalhas nos 100 metros rasos. Quarta proposta para que nós ressignifiquemos a nossa existência. E agora uma frase grande de Joana de Ângeles, que eu quero trazer depois numa citação mais curta de Paulo de Tarso. Quando ela nos diz assim, o mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque me torna um ser humano mau. E a frase de Paulo contido na Epístola aos Romanos é, porque eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Trocando em miúdos, o que os dois estão querendo dizer? Que não é o mal de fora que me faz mal. Que não é o que os outros me fazem que me faz mal, mas é o mal que sai de mim mesmo. Na feliz citação do apóstolo Paulo, eu ainda faço o mal que me torna um escravo das vicissitudes, um escravo das aflições. Eu devo, então, procurar a todo instante me tornar uma pessoa melhor e combater em mim aquilo que hoje me causa as dificuldades. Porque nós, meus amigos, gostamos muito de culpabilizar os outros. No mecanismo de projeção, nós responsabilizamos os outros por tudo que nos acontece. Observem se não é assim. Se os filhos, muitas vezes, não dizem que o problema de suas vidas é de seus pais. Ah, eu sou assim porque o papai não me amou, porque minha mãe me tratou mal. Ah, eu sou assim porque eu nasci numa comunidade. Ah, eu sou assim porque o Brasil hoje é um país onde impera a inversão dos valores. Observem, em nenhum momento eu me coloquei como responsável pelas coisas que me acontecem. Quando, na verdade,
Não é o mal de fora, na citação de Joana de Ângeles, é o mal que eu faço, é o mal que ainda existe em mim, conforme a citação de Paulo, porque o inferno não são os outros. E essa citação é do francês Jean-Paul Sartre. O inferno ainda está em mim, que sou egoísta, que sou orgulhoso e que trago para os meus dias as oportunidades de enxergar as matrizes do erro e de me reformar. Então, quando olharmos papai e mamãe, agradeçamos. Mas eles foram rudes comigo, mas eles me deram o maior presente. Eles me deixaram nascer. Quando olharmos para as pessoas, agradeçamos os nossos adversários. Porque se tivéssemos só pessoas que batem palmas para a gente, nós não perceberíamos os vícios que temos que modificar. Agradeçamos o país conturbado, em dificuldades, poderia ser pior. Nós poderíamos ter nascido no Líbano, num país muçulmano. Vejo muita gente reclamando Eu acho do que Brasil. caiu o sinal do Rafael. Ah, voltou. Voltou? Voltou. Que bom que voltou. Que bom, estamos aí. Tamo aí, vamos. Vamos lá. Nós poderíamos ter nascido num país muçulmano, mas nós estamos na pátria do Evangelho. E a pátria do Evangelho não quer dizer que é um lugar já purificado, mas que nós encontramos a bênção da doutrina espírita, que é uma doutrina que nos eleva, que é uma doutrina que nos possibilita seguir em frente. E a quinta proposta, para que nós possamos meditar no sentido para a nossa existência, dar um valor aos nossos passos, segundo Joana de Ângeles, há um sol brilhando dentro. E segundo Paulo, o apóstolo, conforme ele narrou em Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. Temos ao nosso lado Jesus de Nazaré. O mesmo Jesus que nasceu na singeleza de uma manjedoura, dentro de uma gruta, com animais rurais do nosso meio, para que nós soubéssemos que somos transitórios, que não precisamos de luxo, que não precisamos dessas coisas que nos enchem os olhos. Está do nosso lado o governador, estão do nosso lado os soldados, os emissários desse governador chamado Jesus, que nós muitas vezes não sentimos, porque fazemos ouvidos moucos às vibrações amorosas. Não sobre tudo posso por conta desse sol, desse amigo celeste que nunca me abandona, que nunca sai do meu lado. Daí, quando a tristeza nos visitar, quando as angústias, quando o vazio existencial, que nós possamos perguntar a esse sol, que nós possamos perguntar a esse amigo no qual tudo me fortalece e me é possível e é lícito, nada obstante, não nos convém em todos os momentos, o que eu posso fazer? Porque é ajudando as outras pessoas que nós somos ajudados. Delineamos, então, 5 propostas que cada um de nós podemos refletir. Gostaria de encerrar, para a gente fazer uns 5 minutinhos de bate-papo, lendo um trechinho aqui do nosso Paulo Estevam. Quem ainda não leu, que leia. Quem já leu, leia de novo. Leia uma terceira vez, porque são personagens cujas vidas apostólicas dão valor à vida de cada um de nós. Rony do Amaral Pereira, que passou as maiores dificuldades de sua vida, ela dizia que, no auge das suas dores, ela vinha e lia esse livro aqui. Porque a vida de Paulo, a vida de Estevão, a vida de Abigail e a vida dos outros personagens, nos tempos do cristianismo primitivo, davam a ela o colorido e a força para seguir em frente. E já na parte final, Paulo conversando com João Evangelista, ele diz assim: nasci para uma luta sem trevas, que deverá prevalecer até o fim dos meus dias. Antes de encontrar as luzes do Evangelho, errei criminosamente, embora com sincero desejo de servir a Deus. Deus
também nós, pelos caminhos das existências, dessa vida, de outras vidas, criminosamente. Mas encontramos hoje na doutrina espírita o Consolador prometido por Jesus. Jesus que retorna não numa cruz de martírio, mas retorna como um amigo de todas as horas, nos dizendo: eu dou sentido. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E vocês não conseguirão a paz de espírito senão através de mim. Continua o apóstolo na gentilidade dizendo: mas Jesus me tem ensinado a sabedoria da paz interior em perfeita comunhão de seu amor. É esse sol, esse amigo que está ao lado de cada um de nós, nos ensinando durante todo o tempo a comungar com seu amor, a servir nas lides evangélicas e a ser útil durante todos os instantes. E respondendo a essas considerações do apóstolo Paulo, diz o evangelista João: és feliz, Paulo, porque entendeste o programa de Jesus a teu respeito. E agora eu pergunto a cada um de vocês a mesma pergunta com a qual iniciei as nossas considerações: qual o programa de Jesus a seu respeito? A meu respeito, a nosso respeito. Porque quando encontrarmos esse programa, não nos visitarão mais as aflições. As lágrimas, se correrem, elas serão enxugadas. A paz nos visitará o íntimo, e aquilo que chamamos vazio existencial dará lugar à alegria, à paz e aos dias em que nada nos aborrecerá. Se nós ainda temos dificuldade de encontrar esse programa, iremos em Jesus e pensemos nas propostas que discorremos na noite. Eu nasci para amar. Eu nasci para servir. A vida é bela. Não é o mal que me fazem, mas é o mal que eu faço. E há um sol brilhando na minha vida. Com certeza encontraremos a parte que nos toca na obra da criação, que não precisa ser nada grandioso, mas pode ser aquilo que os meus braços se dispõem a fazer. Deixamos aí 7, 10 minutos para alguma pergunta, alguma consideração. Depois, mais uma oração final. Ah, que bacana. Rafael, o seu som está travando. O seu microfone está plugado direitinho, tá, né? Está plugado. Agora melhorou. Vamos ver se... Travou muito, Daniel? Travou nos últimos 5 minutos, depois que caiu, começou a travar o som. Mas agora Será a imagem... que é a internet aqui? Mas agora parece que firmou. Agora parece que tá bom. Então tá jóia. Se insistir em travando, eu te sugiro sair e entrar de novo. Mas vamos ver se a gente consegue. Agora parece que melhorou. Que bom. Muito bom, viu? Parabéns mesmo pela sua exposição. Mexeu muito com todos nós, em especial comigo, particularmente. Esse é um tema que eu também gosto muito, é o sentido da vida, né? Descobrir o nosso sentido, o propósito existencial. Tem sido uma dificuldade para todos nós encontrar esse norte. Rafael, você falou sobre os talentos, né? Sobre enterrar os talentos, sobre não enterrar os talentos, né? Sobre fazer aquilo que nos cabe. Algo que acontece muito no nosso movimento espírita é nós não nos acharmos prontos para a tarefa. Talvez nos escondemos por detrás de uma falsa modéstia, ou por medo da crítica, ou talvez por se sentir incapacitado mesmo. Mas qual você acha que é o momento certo para servir? Bom, Deus ajuda a criatura humana pela outra criatura humana. Eu vejo companheiros espíritas que esperam uma vida inteira para servir porque se julgam despreparados. Mas nós estamos preparados a partir do momento em que nos sentimos úteis, a partir do momento em que nos disponibilizamos a servir. Se nós esperarmos, sabe, Daniel, aquele momento em que nós tivermos todas as possibilidades de fazer aquilo que a nossa percepção é o melhor que podemos dar, talvez esse momento não chegue nunca. Então, ainda que com os passos trôpegos, ainda que com os joelhos desconjuntados, com
como nos diz o apóstolo Paulo na Epístola aos Hebreus, sigamos em frente, façamos veredas para os nossos pés e ajudemos as outras pessoas. Se não podemos dar muito, que possamos dar aquilo que está à nossa disponibilidade, mas não deixemos de servir nunca. Se a gente ainda não consegue fazer uma palestra, participar de uma reunião mediúnica, participar de um grupo de estudo, fazendo uma consideração que eu julgo importante, eu posso trabalhar de uma sopa, eu posso trabalhar num enxoval espírita, eu posso distribuir uma mensagem, eu posso ser uma pessoa otimista, uma pessoa que dá um bom dia. Eu quero contar uma história, porque uma vez, Daniel, eu sou aqui da Sociedade Espírita Fraternidade e nós temos José Raul Teixeira, que além de um grande amigo, é um verdadeiro pai para mim. E ele terminava uma palestra falando sobre dar um sentido à nossa vida, e que muitos entendem como sendo uma missão, porque nós, ainda nessa vaidade que nos impregna a alma, entendemos isso como sendo coisas grandes. E ao final da palestra chegou uma companheira e perguntou assim: Raul, pergunta para o benfeitor Camilo, qual é a minha missão nessa vida? Porque todo mundo quer perguntar para os guias qual é a missão na nossa vida. E o benfeitor Camilo se aproximou e pediu assim: Raul, responda para nossa amiga que quando ela estava vindo para a casa espírita hoje, ela parou num sinal. E uma pessoa com dificuldades visuais, deficiente visual, pediu a ela assim: me ajude a atravessar a rua. E ela: eu não tenho tempo, eu estou atrasada para a palestra. Diga a ela que todas as vezes que alguém num sinal pedir para que ela ajude a atravessar a rua, ela ajude. Porque se ela já estava atrasada para a palestra, se mais 1 ou 5 minutos não fariam diferença. E aquela companheira entendeu na acústica da alma que ela não precisava fazer algo grandioso, mas que ela podia servir de acordo com as suas possibilidades. Então, o melhor momento de servir é o momento do hoje, o momento do agora. André Luiz nos diz que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Mas a gente pode colocar aí um remendo. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece aos seus olhos, porque o trabalho sempre esteve ali. Nós é que não tínhamos os olhos de enxergar quanta coisa a gente poderia fazer. Excelente, Rafael. Você lembrou o Raul, grande trabalhador, né? Tenho uma grande admiração pelo Raul. Como que ele está? Como que o Raul está hoje? Você tem notícia dele? O nosso Raul está muito bem, sabe, Daniel? O Raul, em novembro de 2011, ele sofreu um acidente vascular cerebral. Foi um problema muito sério. A gente sabe que quem fica horas com um AVC dentro de um avião tem a questão da altitude, tem a questão da demora no atendimento médico. Isso tudo poderia, numa pessoa comum, ter levado à desencarnação. Mas talvez Papai do Céu tenha tido outros planos para o nosso Raul, porque ele sobreviveu, ele fez o seu tratamento, é uma pessoa super perseverante, uma pessoa que hoje nos ensina pelo exemplo. Hoje ele não faz palestras como fazia antigamente, não consegue levar 1 e meia, falando com aquela potência e com aquela mestria que nós conhecemos. Mas ele já faz preces, ele já fala de uma forma mais cadenciada, ele já trabalha nas nossas atividades espíritas, ele está dando conforme as suas possibilidades. Então, eu considero que o Raul hoje, ele está trabalhando talvez até melhor do que antes. Nós é que esperamos, às vezes, muitas coisas de um trabalhador muito querido. O Rafael ficou conhecido por uma famosa pergunta que foi feita no encontro, se não me engano, de jovens, depois ele pode falar mais sobre isso. Foi perguntado de qual o papel do jovem diante do porte de arma, da ditadura e da pena de morte. Eu não quero fazer a mesma pergunta, mas em um outro ponto também delicado, que é a questão da política, Rafael. Nós vemos um momento de polarização, né, de divisão, diante de uma sociedade se odiando a troco de um rótulo partidário, de uma ideologia. Pessoas que não se conhecem pessoalmente se odiando por um ser de direita, ou outro ser de esquerda, ou ser do centro e tal. Nesse sentido, eu gostaria de te perguntar qual o papel do espírita diante da política. E aqui eu gostaria de abrir para a pessoa física
aquele frequentador da casa espírita, e para aquele que representa o dirigente de uma casa espírita? Qual a sua visão sobre isso? Vamos lá. Essa pergunta me foi feita no encontro com jovens na cidade de Nova Iguaçu, aqui no Rio de Janeiro. Foi uma pergunta a tiracolo, não me passaram nada antes, e jovem a gente sabe como é que é, né? Traz a pergunta e a gente tem que se virar nos 30 ali para poder responder. Existem algumas considerações que devem ser feitas sobre essa questão da política. Primeiro, dizendo que todos nós temos o nosso livre-arbítrio. Isso está lá na questão 843 do Livro dos Espíritos, porque não seríamos máquina. Ou seja, o Rafael, pessoa física, o Daniel, pessoa física, tem o direito de se envolver com política, de ter as suas manifestações e até de se candidatar para algum cargo. O que a gente não pode fazer, sabe, o Daniel, é envolver, misturar isso com a nossa atividade espírita e levar esse tipo de comportamento, esse tipo de bandeira ou de política para dentro da casa espírita. Existe na Revista Espírita, em fevereiro de 1862, uma nota formidável de Kardec, que eu deixo até como sugestão de leitura, uma carta de Kardec aos espíritas, fevereiro de 1862, onde ele diz que quando a gente leva a política para dentro da casa espírita, nós nos perdemos do estudo daquilo que é essencial. As leis morais, os princípios e os fundamentos espíritas. Então nós temos que fazer uma divisão. Enquanto pessoa física, eu posso me manifestar, eu posso até me candidatar, eu só não posso fazer da casa espírita um palco, se eu sou candidato, ou levar isso para níveis de discussão, quando eu deveria estar estudando o Livro dos Espíritos, estudando mediunidade, estudando leis morais. Então existe a questão sob um prisma pessoal e existe a questão sob o prisma da casa espírita. Agora, o que a gente vê nos dias de hoje é que as pessoas estão tomando política sob o prisma das paixões. E quando a gente envolve política com paixão, e há uma live do Simão Pedro pela FEB TV no último domingo, onde ele aborda a questão de uma forma magnífica. Quando a gente coloca paixão, a gente acaba se perdendo. Porque o brasileiro está lidando com política igual lida com time de futebol. Porque aí em Minas nós temos o Atlético e o Cruzeiro. Uns torcem para o Atlético, outros torcem para o Cruzeiro. E fica aquela briga antes, aquela briga durante e aquela briga depois. Só que quando a gente está tratando de política, nós estamos tratando de algo que é para a sociedade. E o candidato que ganhar, ao final, ele deve governar para todos. E quando a gente vai misturando esses sentimentos de raiva, de ódio, nós vamos nos perdendo em algo que é nobre. Então, nós devemos sim nos afastar dessa cultura do ódio, dessa cultura de falta de respeito, tolerar quem pensa diferente da gente e, sobretudo, tirar a paixão das nossas discussões. Rafael, eles têm cobrado muito, eu já disse isso aqui outras vezes, aqueles que defendem a democracia, dizem-se defensores da democracia, têm cobrado o posicionamento do espírita diante da política. Eu acho interessante porque se é Estado democrático, eu tenho o direito ou não de opinar. Exatamente. É um direito pessoal que eu tenho de opinar ou não opinar. E não manifestar em uma rede social não necessariamente quer dizer que eu esteja de acordo ou discordando de alguma coisa. Você acha que silenciar-se nesse momento é um ato de covardia? Tá. Eu gosto sempre de trazer considerações que sejam doutrinárias, evitando opiniões pessoais. Por isso eu gosto de citar fontes. João Evangelista, quando escreve o texto do Apocalipse, ele nos diz que nós não devemos ser mornos. Porque quando você é morno, você está em cima do muro, você não diz a que veio. E nós mudamos o mundo pelas ideias, defendendo valores, defendendo fatos, não defendendo ideologias. Porque as pessoas hoje, quando se miram nas paixões, elas perdem-se nas ideologias. Porque mesmo observando algo de errado, que aquilo que elas defendem está em desacordo com a doutrina, para não perder-se na ideologia, elas continuam do lado. Ou seja, eu vejo que a gente não deve ser morno. Nós devemos e podemos definir, defender aquilo que a gente julga que é correto. Só que nós não podemos fazer facciosismo,
Quem nos diz isso é Emmanuel, no capítulo 36 do livro Vinha de Luz. Dividir-nos em grupos, achar que a minha posição é melhor do que a sua, achar que a minha forma de pensar, ela se dá de uma forma mais acertada que a sua. Porque aí eu estou fazendo guetos, eu estou fazendo grupos, e deixo de olhar as pessoas como irmãos, para olhar as pessoas como adversários. Eu acho que a grande proposta que nós temos hoje, Daniel, é o seguinte: posso me manifestar? Posso, de uma forma respeitosa, mas vendo que pensa diferente de mim, não como um adversário, mas como um irmão. E não levar esse tipo de discussão para dentro da casa espírita, para que a gente não perca o que é essencial para a nossa doutrina. E uma vez, quando eu respondi dessa forma, uma pessoa veio e disse assim para mim, eu já estou até dizendo, porque às vezes eu sou objetado quando eu faço as considerações, mas, Rafael, você está pensando em política partidária. Política é algo mais amplo, e é verdade. Política vem de polis, polis quer dizer cidade. Nós fazemos política durante todo o tempo, política do meio ambiente, política de vizinhança, política de relacionamento. Só que hoje a palavra política se deturpou tanto que quando falamos em política as pessoas logo pensam esquerda, direita, ou seja, nós nos perdemos até mesmo no próprio conceito. O que é esquerda? O que é direita? Nós temos hoje, e me permitam o trocadilho, o mais alto código de política que os benfeitores da espiritualidade nos trouxe, que é, conforme nos disse Jesus, amai-vos uns aos outros, João capítulo 15, versículo 12, e não façais a outrem o que não gostaria que outrem se vos fizesse. Mateus capítulo 7, versículo 12, que trazendo isso para o Espiritismo, os mentores da espiritualidade nos disseram assim: esforça-te por ser um homem de bem, esforça-te pela sua transformação moral, esforça-te por praticar a caridade. O resto é secundário. O resto vocês conquistarão à medida que forem evoluindo. Rafael, parabéns pelas suas colocações muito lúcidas, muito doutrinárias. Realmente nós precisamos ser imparciais e mais doutrinários, né, do que personalismo no movimento espírita. Mas voltando agora para o tema, desculpa eu ter fugido do tema, mas eu queria aproveitar a oportunidade. Vamos aproveitar aqui uma pergunta da Naide. O espírita progressista traz uma divisão para o espiritismo. Como os protestantes fizeram com várias denominações, sendo todas protestantes? Tá, vamos lá. Primeiro, eu agradeço, Naide Alves, a sua contribuição, e eu acho que a gente tem que cada vez mais, sabe, Daniel, discutir essas questões. A gente não pode, a pretexto de ser imparcial, não discutir as questões, porque os nossos jovens querem saber. Nós precisamos falar sobre isso, sob pena das pessoas conversarem fora e a gente ficar alijados das discussões. Nós precisamos trazer isso sob uma discussão evangélica, sob uma discussão doutrinária. Naide, não existe espiritismo progressista, nem existe espiritismo conservador. O que existe é espiritismo codificado por Allan Kardec, sob a batuta do Espírito de Verdade, que trouxe as vozes das lápides dos túmulos vazios, São Luís, São João Evangelista e outros tantos espíritos, para nos falar de um código de valores morais, para nos falar do fundamento da imortalidade, do fundamento da reencarnação. Os divisionismos, que Emmanuel chama de facciosismo, é construção dos homens. Nós temos as respostas que precisamos no Livro dos Espíritos. O que hoje se chama de progressista, eu vejo que pessoas estão trazendo posições pessoais, que eu não vou aqui me colocar nem contra, nem a favor. Porque quando alguém me traz um fato, e eu não analiso assim, Daniel, isso aqui é direito, isso aqui é esquerda, isso aqui é conservador, isso aqui é progressista. Eu analiso fatos. E faço como Kardec me mandava fazer ou me sugeria fazer. Eu os analiso sob o prisma do bom senso. Eu os analiso sob o prisma da razão. Então, quando alguém traz para mim assim, aborto está lá no Livro dos Espíritos, questão 359, que quando abortamos, nós impedimos um espírito de reencarnar. Mas nós devemos saber que o nosso compromisso de amor é com o espírito que deixou de reencarnar, mas é com a mãe que pode, no momento de dificuldade, ter feito o aborto. Nós não vamos recriminar a mãe,
Porque nos disse Ezequiel, no Velho Testamento, que Jesus não quer a morte do pecador, ele quer a morte do pecado. Ou seja, então nós devemos ir contra o aborto, mas sem ir contra a mãe. Quando alguém me traz, por exemplo, porte de arma, eu gosto de me utilizar da maiêutica de Sócrates. Para que serve a arma? Para matar, para destruir, para tirar vidas. Eu não consigo ver em nenhum lugar do Evangelho de Jesus algum ensinamento ou algum ponto do Evangelho que ele defenda armas. Pelo contrário, ele diz: amai-vos e não armai-vos. Veja, eu trouxe 2 exemplos que aparentemente me ligam, um à esquerda e outro à direita. Conseguem ver isso? Porque os de direita defendem, são contra o aborto, e os de esquerda são a favor. Os de esquerda são contra a posse de armas e os de direita são a favor. Mas analisando os 2 fatos, eu consegui trazer uma posição espírita, uma posição cristã. Então, meus amigos que nos ouvem, que compartilham comigo nesse momento, não olhemos ideologias, a não ser a ideologia de Jesus. Detenhamos-nos nos fatos, detenhamos-nos nas consequências daqueles fatos. Diz o benfeitor Camilo, guia espiritual de Raul, que quando for pensar em alguma coisa, medita no que aquela coisa gera. Aborto, um espírito que deixou de encarnar. A minha mãe deixou eu nascer. Não é bom. Posse de armas. Para que eu preciso de arma? Isso pode gerar um acidente dentro da minha casa. Isso pode matar alguém. Então, não é legal o posse de armas. E eu acho que a gente, nos mirando nos fatos, a gente vai absorvendo a proposta de Jesus. Mas nós estamos longe, tá, Daniel? Isso ainda vai gerar muita discussão. As pessoas precisam buscar pontos de convergência. Há um filósofo francês, Teilhard de Chardin, que diz que para o alto tudo converge. Se nós estamos divergindo tanto, é que nós estamos descendo cada vez mais. E quando ele propõe isso, ele não quer dizer que nós vamos todos ter a mesma opinião, mas nós vamos convergir no propósito do amor, no propósito da tolerância, no propósito do respeito. Nós vamos nos entender uns aos outros. Porque para conviver, não precisa pensar igual. A resposta para isso é que muitas vezes nós somos casados com pessoas que pensam diametralmente diferente de nós e nós conseguimos manter um casamento. E em outros setores da humanidade se dá da mesma forma. Nós estou esticando muito as respostas. Vai me cortando. Tá ótimo. Podemos ficar até meia-noite. Por mim, vamos tocando. Rafael, eu vou insistir no tema, porque a sua forma muito didática de falar em mundo doutrinário eu acho importante. Um dos argumentos que a linha armamentista usa é de que a arma vai ser usada para defesa pessoal. Você acha que a arma realmente garante a defesa de alguém? Não, a arma não defende vida de ninguém. O que nos defende são os nossos valores pessoais. O que nos defende é a nossa conexão com o alto. O que nos defende é a prática do bem. A arma é algo que mata, é algo que tira vidas. As pessoas precisam criar sempre subterfúgios para defender os seus pontos de vista. Porque nós no mundo, Daniel, nós somos assim. Ao invés de nós nos aproximarmos de Jesus, nós queremos trazer Jesus e o seu evangelho para a nossa forma de pensar. Aí nós criamos puxadinhos, como se diz aqui no interior do estado do Rio. Nós vamos criando uma espécie de espiritismo ou cristianismo na minha forma de pensar. A arma é algo que nós não podemos entender que ela vai salvar vidas, ela vai nos proteger de quem quer que seja. Veja, nós estamos num planeta de provas e expiações. Ainda existem os crimes, ainda existem as dificuldades. Então é de bom tom que os policiais, que os seguranças, que pessoas que se prepararam, que fizeram cursos para isso, tenham as armas. Mas o cidadão civil, o cidadão comum, não. Excelente, Rafael. Excelente. Vou fazer mais uma? Pode? Tem tempo para mais uma? Vamos para o tema agora.
o sentido da vida. Nós estamos vendo diante desse momento muitas pessoas que desacreditadas da vida, né? Muitas mergulhadas em processos depressivos, legitimado eventualmente pela perda de um emprego ou pela incerteza do futuro, né? Isso tem desencadeado um aumento do número que já era grande nos casos de depressivo. Eu, como farmacêutico, Rafael, nunca se vendeu tanto medicamento quanto nos dias atuais. Nós vemos, até dizia isso outro dia, pessoas saindo frustradas de consultórios médicos para quando o médico não vê uma indicação terapêutica de um medicamento. Então, o que você diria para aquela pessoa que está em casa hoje, deprimida, desanimada, e que não consegue vislumbrar uma luz literalmente no fim do túnel? Essa sensação de mal-estar, de incerteza, vai passar? Eu quero agora, talvez, me estender um pouco nessa resposta. Porque com 17 anos, eu já contei isso em outros vídeos, eu era um jovem também depressivo, um jovem com ímpetos suicidas, e encontrei a resposta para as minhas dores em dois flancos. O flanco da medicina do mundo, o flanco das oportunidades que o mundo me ofertava, mas também o flanco das oportunidades espíritas. É bem certo, sabe, Daniel, que nós muitas vezes precisamos dos medicamentos, precisamos de um bom profissional, e eu não seria leviano aqui nesse instante de dar somente a terapêutica espírita, a terapêutica espiritual. Nós sabemos que nós possuímos na nossa casa mental neurotransmissores que precisam ser recompostos, que precisam ser reestruturados, a serotonina, a noradrenalina, a epinefrina. Então, de vez em quando, nós precisamos dos remédios, do reajuste dessas substâncias. Precisamos de um bom psiquiatra, de um bom psicólogo. Então, essas ajudas são propostas que Deus propicia que chegue ao nosso alcance. Então, nos valhamos daquilo que a medicina hoje chega até nós. Mas, sobretudo, miremos em Jesus. Miremos naquilo que a doutrina espírita nos traz a cada um de nós. Miremos nas águas lustrais das leituras espíritas, do culto do Evangelho no lar. Miremos nas possibilidades de seguir o grupo Paulo Estevão através das lives, através da boa sintonia. Passamos a cultivar boas conversas, a nos relacionar com pessoas que nos trazem sentimentos nobres, que engrandecem as nossas vidas, porque nós somos seres duais. Nós vivemos no mundo físico, mas nós somos essencialmente espirituais. Então você, meu amigo, que está dentro do seu lar, à semelhança de mim mesmo, que há tanto tempo atrás passei por uma depressão, por um ímpeto suicida, pense que tudo isso vai passar. Tudo isso é transitório, mas você precisa fazer por onde? Precisa levantar-se, arejar os seus pensamentos, e se não consegue sozinho, peça ajuda a alguém. Peça ajuda a um familiar, peça ajuda a um amigo, peça ajuda a uma casa espírita. Não rejeite um tratamento que chegue até você. Se precisou tomar o remédio, tome por um tempo, mas sob acompanhamento médico. Busque auxílio de um bom terapeuta, alguém que possa dividir com você os problemas, porque os problemas são assim. Eles vão continuar existindo. O Espiritismo não nos veio tirar os problemas, ele veio nos ensinar a lidar com o desespero. E o profissional da psicologia, ele veio nos ensinar a dar a volta naquela dificuldade, porque ela vai continuar ali, nós vamos aprender com ela. Então, existem várias possibilidades que nós podemos adotar, mas, sobretudo, convergindo para a nossa palestra de hoje, procure dar um valor à sua vida, procure ser útil, procure algo que você possa e goste de fazer. Se você gosta de cozinhar, cozinhe. Se você gosta de conversar com pessoas, seja um voluntário para conversar com pessoas que têm mais dificuldade do que você. Se você está dentro de casa, o que eu vou fazer? Não aguento mais. Seja útil a alguém. Faça uma compra no supermercado, faça uma visita não porque não é possível, mas visite uma pessoa pelas mídias sociais. Não deixe
que a inércia te tome conta. Sabe por quê? Porque eu aprendi, Daniel, que cabeça vazia é a oficina do diabo. E nós podemos, sob uma leitura espírita, dizer o seguinte: cabeça vazia, oficina da depressão, oficina das angústias, oficina do desespero. E uma vez, Francisco Cândido Xavier, no auge das suas dores, ele levou a Emmanuel as suas dificuldades, dizendo: Chico, leva a Maria Santíssima os meus problemas, porque eu não aguento mais. E Emmanuel disse assim para ele: olha, Chico, com tanto espírito para você pedir, tanto espírito que está trabalhando com você diariamente, você quer que eu leve logo a Maria Santíssima? Emmanuel, você vai ou não vai levar? Mas ele levou. Levou por intermédio de João Evangelista, de Paulo de Tarso, e o mais interessante é que Maria Santíssima respondeu à rogativa de Chico. E a resposta veio com uma frase: isso também passa. Tudo que vocês estão sentindo vai passar, mas nós precisamos agir, porque a palavra oração, ela é dividida. Or de oração e agir de agere. Nós precisamos fazer a nossa parte. E Samuel Hahnemann, o grande fundador da escola da homeopatia, ele dizia que a nossa maior doença, Daniel, não é a depressão, não são as doenças do trato psíquico, mas decorre do nosso distanciamento daquele que nos criou. Decorre do distanciamento das leis da vida e de Jesus. Então façamos o caminho de retorno a Jesus, o caminho de retorno às bem-aventuranças. E o Espiritismo está aí para nos ajudar a fazer esse caminho de retorno e para restaurar a nossa saúde, agindo junto com a terapia do mundo. Excelente, Rafael. Tô com dor no coração de ter que encerrar essa live. Antes que o Rafael faça as suas considerações finais, antes de agradecê-lo, eu queria agradecer aos amigos que prestigiaram essa semana toda de live. Nós temos observado um aumento da procura das pessoas pelas lives. Nós esperamos do fundo do coração que esteja sendo útil essas reflexões. Se você gostou, eu tenho certeza que gostou. Essa live mais tarde vai estar à disposição no canal do Centro Espírita Paulo Estevão, no YouTube. Nós temos um canal no YouTube. Todas as lives que são realizadas aqui, mais tarde nós colocamos à disposição. CEP, Centro Espírita Paulo Estevão. Então, se você não se inscreveu, se inscreva. Como diz o meu filho, se inscreva, ativa o sininho de notificações. Se você tem dificuldade, peça ao seu netinho de 3, 4 anos, que ele faz isso melhor do que muitos de nós que aqui estamos. Compartilhe essa mensagem, uma fala tão rica como essa, tão esclarecedora, que tão bem nos faz, que nós possamos lançar essa semente em novos corações. Rafael, meu irmão, em nome da Casa Paulo Estevão, eu quero te agradecer do fundo do coração. Já tinha uma admiração por você, hoje ainda é maior, pela sua generosidade, pelo carinho, pela ternura da sua fala. Se eu pudesse pedir alguma coisa, eu pediria à equipe de Paulo Estevão que continue te inspirando, abençoando a sua caminhada, dando paz, serenidade à sua família, recompense o seu gesto em saúde, porque o movimento espírita e todos nós precisamos muito da sua fala. Nós esperamos, quem sabe, no futuro, contar novamente com você. Para nós vai ser uma alegria recebê-lo novamente. Você fique à vontade para usar o tempo que precisar para fazer as suas considerações finais. E aqui nós abusamos sempre do expositor e pedimos que, além das considerações finais, faça também a prece de encerramento. Tá joia. Eu quero agradecer a você, Daniel, quero agradecer às Minas Gerais, quero agradecer a IBA, que eu não conheço presencialmente, mas um dia eu espero estar aí e abraçar cada um de vocês que me assistem, que compartilham conosco. Eu quero agradecer, sobretudo, a Jesus. Eu tenho dedicado a minha vida a estudar o Espiritismo. Nunca pensei que eu fosse falar no Espiritismo. Hoje a vida me convida a falar no Espiritismo, não porque eu fale bem, pelo contrário, a minha voz é uma voz desengonçada,
as minhas reflexões são reflexões apenas de quem se dispõe a estudar. Mas eu faço isso com toda a alegria do mundo, com toda a disposição do mundo, porque eu vejo no Espiritismo algo que nos traz Jesus de volta. Eu vejo um convite a nós retomarmos aqueles tempos apostólicos, aqueles tempos onde as pessoas se gostavam, se amavam, e mesmo sobre a maior dor, a maior dificuldade, mesmo convidadas a ir ao circo romano, para um poste de martírio, ou para ser devorada pelos leões, elas iam cantando. Que nós hoje possamos caminhar, cantar e falar em Jesus e viver Jesus, porque a vida é bela, meus amigos. Eu não tenho um dia na minha vida que eu não reflita no Evangelho de Jesus pelo menos 2 horas. Pelo menos fique de frente a um livro espírita, meditando como é bom ser espírita. Como é bom agasalhar Jesus pelo Espiritismo nesses dias tão tumultuados. Porque quando a gente assim age, nós não deixaremos de ter problemas, mas nós pacificaremos o nosso espírito. E antes de entrar com vocês aqui, eu estava acompanhando Alberto Almeida, que ele terminou a sua fala, e eu adoro Alberto Almeida, adoro Arthur Valadares, adoro José Raul Teixeira, adoro qualquer um que abra sua boca para falar de Jesus, para falar do Espiritismo. E ele disse assim: nós estamos num momento singular da nossa existência, onde nós podemos escolher a bomba, porque faz 75 anos que uma bomba foi lançada no Japão, ceifando mais de 90 mil vidas. Ou nós podemos escolher Buda. Essa é uma frase de Fritjof Capra. E na sua consideração ele queria dizer a bomba ou a plenitude. E fazendo uma leitura espírita, nós podemos escolher o ódio, a cultura do ódio, a cultura da divisão, a cultura de não sermos fraternos, ou escolher Jesus. Porque Jesus é o amor, Jesus representa a paz, Jesus representa esse exercício diário de autotransformação. Jesus representa esse exercício diário de compreensão da outra pessoa, porque Jesus não julgou a quem quer que seja, ele acolheu a adúltera, ele foi crucificado no meio de 2 ladrões, ele ceou junto com os cobradores de impostos, que nós possamos resgatar esse sentimento primitivo da fraternidade e, tal qual Paulo de Tarso, nós possamos cantá-lo, falá-lo e, sobretudo, vivê-lo, porque, acima de tudo, nós somos cartas vivas de Jesus, conforme citação em Coríntios, e onde nós estivermos, vocês que me ouvem, você, Daniel, com as suas lives, as pessoas olharão para nós e verão Jesus no nosso agir, no nosso falar, no nosso proceder. Não adianta a boca cheia de boas palavras evangélicas se o coração ainda está distante dele, mas que nós possamos ser homens de bem, compromissados com a nossa transformação e que a caridade que nos trouxe o Espírito Ismael, protetor do nosso espiritismo, tal qual lá na FEB, Deus, Cristo e caridade, possa ser aquilo que nos dá o norte, o sentido existencial para os nossos passos. A nossa prece, como não poderia deixar de ser, eu quero buscar nas terras de Minas Gerais, em Francisco Cândido Xavier, pelo benfeitor Emmanuel. Rafael, mas Emmanuel, quando foi o padre Manuel da Nóbrega, a proposta dele foi em São Paulo, mas sim, Padre Manuel da Nóbrega fundou a cidade de São Paulo em homenagem a Paulo de Tarso, porque ele era um devoto de São Paulo apóstolo. E com uma oração, a chamada oração nossa, a oração do sentido da vida, eu quero terminar a nossa live da noite dizendo assim: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer do trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a desculpar sem condições, a semear o bem sem pensar nos resultados, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar o semelhante sem reclamar consideração,
a dar o melhor de nós, além do nosso próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Auxilia-nos para que a ninguém façamos aquilo que não gostaríamos que nos fosse feito. E auxilia-nos sobremodo a entender que o que dá sentido à nossa vida é quando cumprimos os teus desígnios, onde como queiras, hoje, agora e sempre. Um grande abraço, um beijo a todos que estão conosco há 1h30 e que Jesus nos abençoe. Abraço, amigos. Até a semana que vem.